Amém. Gente, quanta responsabilidade, né? Mas é muito gostoso porque quando a gente confia em Deus, a gente pode comemorar antes de acontecer, né? Não depende da nossa força, então a gente já celebra antes de acontecer, porque sabemos que é Ele quem vai fazer. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Romanos 8, do versículo 18 ao 27. Eu estou lendo na NVI, tá? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoração como filhos, a redenção do nosso corpo. A nossa adoção como filhos, desculpa. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Vou ler até aqui e o 27 vai ficar para o final. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento aqui, conduza, Senhor, cada palavra dos meus lábios, para que, Senhor, seja traduzido conforme o Senhor deseja, que cada uma entenda aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou um pouco ofegante, não sei se vocês perceberam. Mas essa é uma palavra muito rica, muito cheia de conteúdo, muitas verdades do cristianismo. Mas o meu objetivo nessa mensagem hoje é falar sobre essa expectativa que o mundo tem sobre os filhos de Deus. E de que forma nós podemos ou devemos corresponder a essa expectativa. Então, esse texto ele está falando da segunda vinda de Cristo. Ele está falando de quando Jesus voltará e então nós receberemos um corpo glorificado, restaurado da corrupção do pecado. Isso é a glória que será revelada em nós. Paulo afirma que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com essa glória que será revelada nesse dia. E a natureza criada, ela aguarda com uma expectativa para que isso aconteça. E por quê? Porque lá no Éden, quando o primeiro homem pecou, juntamente com a humanidade, a criação, todo o universo foi também submetido à corrupção do pecado. Então, o mundo ele está em sofrimento por causa da consequência do pecado, por causa das injustiças do pecado. E não somente o mundo, mas nós que temos também os primeiros frutos do Espírito. O que quer dizer isso? Nós, os filhos de Deus, carregamos as características do reino que está por vir. Somos representantes desse reino. Uma amostragem, é isso que significa o termo primícias, quer dizer, os primeiros frutos de uma colheita toda. Eu queria contar uma experiência para vocês que talvez exemplifique melhor essa injustiça, essa corrupção do pecado no mundo. Então, faz mais ou menos 2 meses que eu e Daniel estamos morando aqui pertinho da igreja, glória a Deus, ali na Padre Anchieta. E, por causa da pandemia, muitas lojas se fecharam ali. E tem alguns espaços assim de vitrines tampadas com tapumes, né? De marquises que ficaram ali propícias para que pessoas em situação de rua se alojassem. E esses dias atrás eu estava passando por ali e vi assim uma muvuca, né, de viaturas, pessoas com uniforme da prefeitura, e eles estavam ali removendo aquelas pessoas da rua.
E aí passou por mim um dos homens, né, com a sua mudança toda no carrinho de compra, um cachorro em cima, passou por mim. Eu atravessei para evitar o tumulto, e quando passei por uma das moradoras ali da região, falando pro guarda, assim, parabenizando ele, né, pelo que eles estavam fazendo, porque aquelas pessoas ali na rua, elas estavam causando um mau cheiro, um cheiro muito desagradável. E eu ouvi aquilo e continuei andando. E mais para frente ali desceu um homem do carro com a sua filhinha, alguns metros mais para frente. E o que me chamou a atenção foi a cachorrinha deles, muito fofa, muito bonitinha, peludinha, cheia de lacinhos. E eu pude sentir de longe o perfume que aquela cachorrinha exalava, porque provavelmente tinha acabado de sair do pet shop. E naquela hora, o pensamento que me veio, poxa, que injusto isso, né? Nada contra os pets, eu tenho um, eu gosto muito. Mas isso exemplifica um pouco as injustiças a que esse mundo estão submetidos. Os valores foram invertidos. Ela foi submetida, o mundo foi submetido à vaidade, à inutilidade, dizem algumas versões. E por isso o mundo sofre. Esse é um exemplo até assim fofinho, se a gente for pensar na realidade do mundo, na realidade das injustiças que acontecem. Quem ouviu a pregação do pastor Calixto há uns 2 domingos atrás, talvez ouviu um pouco da realidade que acontece aí no nosso mundo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que as injustiças do mundo, por que os sofrimentos do mundo nos interessam? Por que nós devemos corresponder a essas expectativas que estão sobre os filhos de Deus? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas entender isso vai mudar a motivação do nosso coração. Então, nós devemos corresponder a essa expectativa, primeiro porque o Deus que nos amou e que nos tornou filhos, Ele pede que nós também amemos o nosso próximo. Porque nisso se resume todo o nosso evangelho, todo o nosso cristianismo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, se isso é mandamento, se isso é lei, isso é justo. Isso não é bondade da nossa parte. Isso não é benevolência, caridade. Eu não faço isso porque eu sou bonzinho, eu faço isso porque é justo diante de Deus que eu corresponda às necessidades do meu próximo. Assim como o bom samaritano, diante daquele homem caído, socorreu, representando ali nós mesmos, representando Jesus na obra redentora da cruz. Nós estávamos caídos e o Senhor nos resgatou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então perceba que amar implica em uma ação. Deus amou o mundo e deu. Por isso nós devemos também corresponder. Amar com atitudes, amar com uma resposta. E de que maneira nós podemos corresponder? Sendo representantes autênticos do reino que há de vir, sendo as primícias do reino de Deus, representando um reino de justiça e de santidade. E eu queria destacar algumas características desses filhos de Deus, dessas pessoas que representam esse reino que está por vir, que tem as primícias do Espírito. E a primeira característica que eu queria destacar aqui é a alegria da salvação. Gente, só quem foi constrangido pela graça de Jesus, quem olhou para si e entendeu a sua miséria espiritual, o seu estado de pecador e incapaz de fazer algo a respeito de si mesmo, mas que apesar disso, foi amado por Deus, justificado, tornado filho, ganhou um reino e uma herança, pode olhar para a sua própria vida com gratidão. Não importam as circunstâncias, porque agora eu sou filho.
Então eu posso ter alegria, eu posso ter plenitude. Isso é dizer, a tua graça me basta. Eu estou pleno, satisfeito naquilo que o Senhor já fez por mim. Então, quando essa graça me alcança e me constrange dessa maneira, eu já não consigo mais gastar a minha vida em satisfazer só as minhas necessidades. E não consigo mais me satisfazer em detrimento da necessidade do outro. E muitas vezes nós gastamos a nossa vida buscando satisfazer as nossas necessidades que não são, às vezes, realmente necessárias. Pensa, olha só, é contraditório. Mas nós passamos a vida criando necessidades e buscando satisfazê-las. Criando necessidades e buscando satisfazê-las. Elevando os padrões, mais tarefas, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo. E a vida vai passando, a vida vai passando. E, na verdade, essa é a fonte da maior parte da nossa insatisfação. São tentativas, muitas vezes, frustradas de satisfazer necessidades desnecessárias. Olha só quanta perda de tempo. Mas quando nós colocamos o nosso coração e a nossa alegria no Senhor, quando nós estamos plenos e satisfeitos no Senhor, a nossa atitude de coração, as nossas mãos, as nossas obras, elas mudam. Eu apanhei muito com essa palavra. Eu percebi que no último ano, por muitas vezes, eu não sei quem se identifica aqui comigo, por muitas vezes eu pensei assim, quando eu der conta disso, eu vou visitar fulano. Quando eu tiver minha casa em ordem, eu vou convidar fulano para vir aqui tomar um café comigo. E esse dia nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava. E aí eu fui constrangida, sabe, por Deus, porque eu estava, na verdade, priorizando ali a minha imagem de dona de casa impecável, em detrimento daquilo que Deus estava colocando dentro de mim para derramar sobre outra pessoa. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Ou às vezes a nossa preocupação é mesmo de receber muito bem as pessoas, né? Mas esquecemos que, às vezes, o que as pessoas precisam de nós é que a gente derrame dessa alegria sobre elas. Que a gente compartilhe dessa nossa satisfação, dessa nossa plenitude que nós temos na salvação. E eu queria deixar uma frase com vocês que marcou muito meu coração. E eu queria que ficasse gravado no coração de vocês também. Para ver o outro, é necessário se ver menos. Para ver o outro, é necessário se ver menos. E eu quero passar para a próxima característica dos filhos de Deus, daqueles que evidenciam as primícias do Espírito, que é a esperança. Esse é um assunto que tem sido bastante falado em função das circunstâncias de pandemia, né? Porque realmente nós olhamos as circunstâncias que nós vivemos, elas são desesperadoras. E essa é justamente a diferença, porque enquanto o mundo se desespera, aqueles que têm as primícias do Espírito vivem a segurança porque esperam em Deus. Porque vivem por fé e não por vista. Ter fé não é acreditar em um Deus poderoso, mas é confiar no seu caráter. Porque pensa, se a gente apenas acredita que existe um Deus poderoso, e é assim que a maioria do mundo vive, o que isso tem a ver com as minhas circunstâncias, com a minha vida? Ele é poderoso, mas será que ele vai fazer por mim? Mas aqueles que têm as primícias do reino são aqueles que foram adotados como filhos. Porque foram adotados como filhos, eles confiam no caráter de um Deus a quem eles chamam de Pai. Porque sabem que o Pai supre as suas necessidades. O Pai
O nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Deus santo, incorruptível, não há variação nele, Ele não pode mentir, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo. E é nessa verdade que está a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança. Nós sabemos que por mais que as nossas circunstâncias sejam desafiadoras, e elas são, passamos por circunstâncias difíceis, mas nós sabemos que se Deus está permitindo aquela circunstância na nossa vida, é porque Ele está cuidando de mim e está no controle de tudo, e aquela circunstância ainda vai produzir em mim, vai gerar em mim, vai me fortalecer, vai produzir em mim características daqueles que evidenciam o reino de Deus. Paulo diz: eu tenho certeza, eu tenho por certo, que todo esse sofrimento é insignificante diante do que viveremos pela eternidade. Viver essa segurança é ser uma primícia do reino de Deus na terra. É viver apontando para aquilo que está no futuro e entender que se nós somos primeiros frutos, é porque terão outros. Nós temos a semente capaz de produzir outros frutos, de gerar outros cidadãos dos céus. Então, nós somos a esperança deste mundo, porque apontamos para um reino que há de vir, para um reino eterno. A nossa forma de viver evidencia aquilo que está por vir. E a última característica que eu quero destacar aqui é testemunho impactante. O que é impacto? Quando duas forças de direções opostas se encontram, elas se chocam e geram um impacto. É assim que deve ser a nossa maneira de viver. Porque nós andamos na contramão do mundo, certo? Então, nós precisamos causar impacto, andamos na contracultura desse mundo. As pessoas precisam se estranhar com a nossa maneira de viver. Elas precisam se espantar, se surpreender com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos. Eu queria contar um testemunho que eu vivi há um tempo atrás. Como alguns sabem, eu tenho uma filha, ela vai fazer 1 ano essa semana, glória a Deus. Venci 1 ano. Mãe de primeira viagem, gente. E quando nós recebemos a Bianca, eu recebi junto com a Bianca muita graça do Senhor, muitos presentes, muitos mimos, muita provisão. A Bianca realmente ganhou muitos presentes e presentes muito especiais de pessoas muito especiais. Deus me constrangeu, sabe? E os meses foram passando e, como eu falei, mãe de primeira viagem, às vezes a gente não tem muita noção, né? Mas eu tinha muitas coisas e os meses foram passando e todas aquelas coisas foram me incomodando porque eu percebi que a Bianca nunca ia dar conta de usar tudo aquilo. Não ia. Aí o Espírito Santo me incomodou sobre aquilo, sabe? Porque eu entendo que aquilo que nós recebemos é do Senhor, nós somos mordomos de Cristo. Tudo aquilo que temos é também para deixar fluir, da mesma forma que eu recebi. Eu recebi com tanto carinho, fui tão presenteada, que eu precisava deixar aquilo fluir. E eu pedi para o Senhor para que Ele estivesse me mostrando uma pessoa, sabe? Que eu pudesse abençoar de maneira especial. Mas passou algum tempo, e um dia eu estou lá no estacionamento da farmácia, cheguei no estacionamento da farmácia, veio uma mocinha falar comigo, ela estava vendendo panos de prato. Eu falei com ela, né? Eu orei pela vida dela, comprei o pano de prato, né? A fé sem obras é morta. Comprei o paninho de prato e fui para a farmácia. Quando eu estava voltando, já saindo com o carro, eu vi ela vindo de novo, vi pelo retrovisor, parei o carro, desci, e ela veio e falou assim comigo: olha, eu queria te agradecer pelo que você fez, né? Você já me ajudou muito. Ela estava bem tímida, assim. Você já me ajudou muito, mas eu queria te perguntar se por acaso você não tem roupinha de bebê? Nossa, meu coração ficou tão feliz. Eu fiquei muito alegre, sabe? Porque, nossa, Deus respondeu a minha oração, né? E aí veio vindo mais atrás a irmã dela com uma barriga de uns 7 meses, mais ou menos. E estava grávida de uma menina, olha só.
Então, eu fiquei muito feliz e falei para ela, eu tenho sim. Só que como já estava anoitecendo e ela mora lá na Fazenda Rio Grande, eu peguei o contato dela e falei, olha, eu vou separar tudo, né, arrumar e vou levar lá para você. E ela ficou assim, meio desconfiada, né? E aí, no dia seguinte, ela me ligou, porque ela não estava acreditando muito que eu ia levar aquelas roupas lá, não. Isso causou um certo estranhamento, uma surpresa nela, sabe? E é sobre essa estranheza, gente, eu levei a roupa, tá? Eu pude compartilhar com ela, levar as roupinhas lá, mas foi algo estranho para ela. Ela ficou desconfiada. Enquanto eu não levei aquelas roupas lá, ela não ficou com o coração dela tranquilo, e depois ela me agradeceu, ficou muito feliz, né? E ela falou assim: "Nossa, mas você nem me conhece. Por que você fez isso, né? Eu achei estranho, você nem me conhece." E, e realmente foi muito gostoso poder fazer isso e pensar, gente, isso é justo. Isso é justo. Da mesma forma que eu me senti tão presenteada, como eu posso ver a necessidade do outro e não agir também dessa forma? E eu gostaria de falar para vocês que eu tenho só testemunhos positivos, só testemunhos felizes em que eu agi dessa maneira, mas essa não é a realidade da nossa vida. Nós não conseguimos andar o tempo todo alegres, esperançosos e causando um testemunho impactante por onde nós passamos. Não nas nossas forças. Mas o versículo 27, que eu deixei para o final, ele diz o seguinte: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Graças a Deus pelo Espírito Santo, que além de sussurrar no nosso ouvido a cada passo, nos guiando, ainda intercede por nós quando nós pedimos pedra em vez de pão. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Esperneamos porque queremos algo. E não temos a visão maior, a visão do todo, daquilo que Deus está preparando para a gente, daquilo maior, daquilo que o nosso Pai quer nos dar. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos realmente evidenciar as características do reino que está por vir. Que nós podemos fluir a cultura do céu na terra, sendo guiados pelo Espírito Santo, até que a vontade do Senhor seja feita na terra, assim como é no céu. Isso é o avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. É ser em todo tempo conduzido pelo Espírito. É se submeter à sua vontade. É entender que aquilo que está por vir é muito maior do que o nosso sofrimento presente. Essas são evidências dos filhos de Deus. Essas são evidências de um verdadeiro cristão. E você pode sair daqui hoje tendo a convicção dessas características que evidenciam o reino de Deus. Mas você também pode sair daqui hoje evidenciando essas características, não apenas com essa convicção no seu coração, mas sendo alguém que evidencia e externa essas convicções por onde passa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tanto o sal como a luz, eles não possuem fronteiras, eles não possuem limites nas suas substâncias. Talvez isso possa sugerir que viver o reino de Deus não possa ser contido dentro de templos ou de instituições, mas que cumpre o seu propósito ao ser misturado, ao ser liberado, por onde quer que haja alguém que precise. E eu queria convidar você nessa noite, se você deseja evidenciar o reino de Deus onde você está,
Se você deseja viver a alegria da salvação verdadeiramente, ter a alegria da salvação restaurada no seu coração, viver esperando por aquele reino eterno e ter uma vida impactante, eu quero convidar você a se colocar de pé, se colocar diante do Espírito Santo e clamar para que Ele venha sobre você, te dando poder para viver evidenciando essas características, para viver evidenciando esse reino. Eu queria perguntar também se existe alguém aqui que ainda não é filho, ainda não faz parte dessa família e desse reino eterno, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Eu quero convidar você também para que se coloque diante de Deus nesse momento. Você pode vir até aqui na frente. Você pode vir até aqui. Coloca a sua vida diante do Senhor. Enquanto eu vou orando, aqueles que quiserem podem estar se colocando aqui na frente. Oh Pai, nós clamamos, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós clamamos, Senhor, para que o Teu reino venha sobre nós, Pai. Nós pedimos, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Senhor, flua a cultura que vem do céu nas nossas vidas. Flua, Senhor, com poder, Espírito Santo, através de nós, nos capacitando, Deus, para testemunhar de Ti por onde quer que nós estejamos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jaque, hoje eu fui comprar essa orquídea. Eu não fui comprar uma orquídea, gente. Eu ia comprar uma flor para dar para Jaque. O Senhor falou uma orquídea. Eu não sabia do desenho da Micaela. Eu quero dizer que Deus tem essa vida para você, porque você é uma orquídea, irmã. Você é uma orquídea. Todas nós, amém? Receba isso em nome de Jesus. Nunca mais plantas carnívoras, amém? Olha lá, hein? Em nome de Jesus, vamos florescer. Obrigada, amada. Obrigada. Deus abençoe você e abençoe muito as nossas vidas. Amém? Você foi abençoado. Você que nos assiste, que bênção. Muitas vezes nós somos salvos pelo Senhor. E nós temos esse convívio. Mas nós precisamos expressar isso aonde formos. A gente precisa ter a linguagem do céu. A gente precisa ter a forma do céu na terra. Se não for assim, do que adianta? O céu nós vamos ter, mas precisamos viver isso aqui. Amém? Vamos fazer esse compromisso com o Senhor. Amém? Vamos ser essas mulheres, esses homens que exalam o céu, que são perfumados. Amém? O bom perfume de Cristo sobre nós, sobre você que nos assiste também. Vamos viver isso. Vamos viver isso. Lembre-se, você vai ser confrontado. Você vai precisar escolher o que eu vou ser. Eu vou ser natural ou vou ser sobrenatural? Serei terreno ou serei espiritual? Jesus disse que nós não somos desse mundo. Amém? Levanta as tuas mãos. Pai, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por essa palavra, Deus, de poder. Obrigada, Deus, porque o Senhor quer trazer um alinhamento sobre nós. O Senhor tem nos chamado, Deus, a uma profundidade. Não mais, Senhor, somente religiosa, mas o Senhor quer que os teus filhos, as tuas filhas sejam reconhecidos, Senhor, nessa terra. Pai, em nome de Jesus, marca cada vida aqui, marca a nossa vida, Pai. Marca cada um daqueles que nos assistem. Espírito de vida, sopra teu poder, Pai, sobre nós. Pai, porque o evangelho não é feito somente de palavras, mas é o poder de Deus sobre os homens. E nós te agradecemos, Espírito. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você sabe o que quer dizer isso? Aonde você for, Jesus está na tua frente. Amém? Isso quer dizer que ninguém nunca mais vai te ver, só vai ver Jesus em você. É a luz de Cristo sobre a tua vida, resplandecendo aonde você for.
for. Em nome de Jesus, brilha a tua face sobre a tua igreja, Senhor. Brilha a tua face sobre o teu povo. Nos leva para viver uma semana de vitórias, de poder, de conquistas, porque o Senhor já está à frente. E nós te agradecemos e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Você pode se assentar por um momento. Eu quero me despedir de você que nos assiste. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por fazer parte da Igreja Alameda sobre a terra. Nós te amamos em Jesus. E se você precisar, ligue aqui na nossa secretaria. Nós estamos aqui para te servir. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.